Hoje quem vai trazer a palavra de Deus para nós, irmãos, é o nosso seminarista Marcos, que terminou já o primeiro ano, está indo para o segundo ano do seminário. E eu quis dar para ele essa oportunidade aqui no domingo, para a igreja ver como que ele tem desenvolvido, como ele é uma bênção, já é uma bênção na nossa vida, na vida da igreja, e para ele experimentar esse tempo aqui conosco. E a gente dá graças a Deus pela vida dele. Vem aqui, Marcos, por favor. Vamos orar por ele, agradecendo a Deus por essa vida preciosa. Hoje eu convidei ele, falou para mim assim: eu sinto um frio na barriga, pastor. Eu falei: a gente tem que continuar sentindo isso pela vida inteira, porque a hora que não sentir um frio na barriga quando for pregar, alguma coisa está errada. Mas graças a Deus, vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graças pela vida do teu filho precioso, Marcos. Te damos graças porque ele é teu servo, foi convocado pelo Senhor mesmo para pregar o Evangelho. Nós clamamos que o Senhor o abençoe, não só nesse momento de explanação da palavra de Deus, mas em tudo na sua vida. Obrigado, Jesus, porque ele terminou com honra o primeiro ano lá no seminário. Obrigado pelas suas boas notas, pelo seu desenvolvimento, Senhor. Obrigado pelo seu crescimento pessoal, pelo seu crescimento espiritual, principalmente. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito acontecer na vida dele. E que ele seja um instrumento para o nosso coração nessa noite, Pai. Que a igreja seja renovada, revestida de graça, curada pelo Senhor, através dessa palavra, Pai. Guarda o teu povo reunido aqui, sustenta-nos na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, o seu amor poderoso, encham o nosso coração nesse momento. Amém? Estou muito feliz de estar de volta, depois de praticamente 6 meses sem voltar, né? Do seminário. Foi um tempo muito especial, muito crescimento, muita expansão. E se eu fosse contar aqui tanta coisa que eu pude aprender e me desenvolver naquele tempo, eu gastaria muito tempo para falar isso. Mas eu louvo a Deus, né, por estar aqui nesse tempo de descanso, encontrando familiares, reabastecendo as energias, revendo alguns amigos e outros ainda quero reencontrar, né, para dar risada, colocar o papo em dia. Mas é muito bom também receber, né, o abraço da igreja, essa igreja tão maravilhosa, tão abençoada e abençoadora, né. Eu quero dizer que as orações dessa igreja, toda contribuição, auxílio, né, com certeza fazem total diferença nessa jornada lá no seminário, né, nesse tempo especial ministerial. Mas sem mais delongas, durante o louvor, durante a ministração da ceia, eu fiquei muito feliz, né, porque é muito bom quando a gente recebe de Deus, na verdade, uma palavra, e em meio aos louvores e ministrações, o Senhor confirma no nosso coração aquilo que Ele está por fazer, né, aquilo que Ele quer construir no nosso coração, para nos ensinar, para nos confrontar e também nos edificar. E o Gui falou sobre a paz. E nós estamos começando o ano, começando 2024 agora, a primeira semana está se encerrando. E eu tenho certeza que a condição, a realidade que todos nós queremos viver é em paz. Hoje nós vamos falar bastante a respeito disso. Nós vamos percorrer bastante versículos da palavra de Deus. Então eu peço emprestado a sua atenção mesmo, para que juntos a gente possa crescer na compreensão daquilo que Deus quer construir no nosso coração, nos abençoar, nos edificar, para que essa palavra seja um norte para nós no decorrer do ano, para que nós possamos caminhar nesse ano, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, com paz, com a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Eu peço que vocês abram comigo suas Bíblias, por favor, então, em Romanos, no capítulo 5, no verso 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu quero fazer mais uma oração. Romanos, capítulo 5, verso 1. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite especial, por esse tempo em família espiritual, que nós nos reunimos para contemplar sua palavra
e para sermos edificados por ela. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício e por se entregar em nosso favor, e por meio disso, por conta disso, nós estamos aqui, Deus, tão abençoados e alegres, Pai, pela sua bênção sobre nós, de ter nos tirado da nossa condição de pecado. Louvamos o seu nome, te bendizemos, ó Santo Deus. E eu oro para que o Senhor possa me favorecer, me auxiliar, guiar as palavras que estão em meu coração, para abençoar meus irmãos, para edificar a caminhada deles nesse ano que está só começando, Pai. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse perguntar aqui, para que cada um pensasse e respondesse, para você, o que seria paz? O que seria ter uma vida em paz? Se a gente fosse parar para ouvir as respostas de cada um, com certeza nós teríamos muitas respostas. Talvez, para uns, a paz seria ter uma realidade financeira muito tranquila, favorável, em que a gente pudesse comprar o que quisermos, quando quisermos, para estarmos onde queremos estar. Para outros, de repente, a paz seria uma paz familiar, em que um casamento fosse restaurado, em que uma família destruída fosse completamente restaurada em Deus. Mas para outros, talvez, a paz seria uma cura, como nós oramos aqui. Para cada um de nós, a paz, a realidade de paz vem de uma maneira. Nós buscamos a paz e olhamos para ela de um modo. E com relação a isso também, muitas pessoas, no decorrer do tempo, pensaram, refletiram sobre o que seria a paz, como alcançar a paz. Se nós fôssemos pensar aqui nos filósofos, nos pensadores, homens que gastaram muito tempo refletindo sobre esse assunto, e nós poderíamos gastar bastante tempo falando sobre isso, nós vamos ver que um pensamento a respeito da paz é que a paz poderia vir através da eliminação dos desejos. Ou seja, calar os meus desejos, calar os nossos desejos, seria então uma alternativa para que a paz fosse encontrada no nosso coração. Por quê? Porque nós somos pessoas que desejamos as coisas. Nós desejamos bens, nós desejamos alegria, nós desejamos momentos especiais, nós desejamos pessoas ao nosso lado, mas muitas vezes nós não conseguimos ter isso. E quando isso não acontece, isso nos tira a paz. Então os pensadores disseram, se nós eliminarmos o desejo do nosso coração, da nossa vida, nós podemos então viver em paz. Mas, meus irmãos, que realidade difícil e distante da nossa condição, não é mesmo? Nós, a todo momento, queremos alguma coisa, desejamos algo. Nós desejamos coisas, nós somos pessoas com vontades, nós sonhamos, nós refletimos, olhamos para as pessoas bem-sucedidas e nós também desejamos isso e não há mal algum. Nós temos bons desejos, nós temos maus desejos. E é difícil demais, meus irmãos, nós não desejarmos, não termos vontade. Então, eu não sei para você, mas eu eliminaria essa concepção de alcançar a paz. Agora, um outro pensamento sobre como alcançar a paz, como viver em paz, é que, então, nós deveríamos matar as nossas emoções. Acabar com aquilo que tira o nosso equilíbrio emocional. Não nos relacionarmos de maneira mais profunda, afetivamente com as pessoas. Não deixar com que as pessoas entrem no nosso coração e alcancem espaço na nossa existência. O que eu acho também praticamente impossível. Logicamente, existem pessoas que são mais relacionáveis, outras que são mais antissociais, mas de certo modo ou outro, meus irmãos, todos nós somos pessoas emotivas, que carecem de emoção. A emoção, ou as emoções, são as coisas que trazem alegria para a vida e também tristeza. Todo ser humano necessita de emoção. Até os momentos de solidão, as emoções ruins, as emoções boas contribuem para o ser humano se tornar o que é. Também, então, eu não sei vocês, mas eu anularia essa concepção de se alcançar a paz. Agora, um terceiro modo de se pensar, pelos pensadores, aqueles que gastaram tempo pensando sobre a paz, é que para alcançar a paz, então, as pessoas têm que adquirir indiferença. As pessoas têm que ser indiferentes aos próximos, aos amigos, ou, na verdade, essas pessoas que são indiferentes e que acham que podem encontrar a paz dessa maneira, nem têm amigos de verdade. Ou seja, olhar para as pessoas
e não dar atenção, não ligar para a sua condição, é não se envolver para dar a essas pessoas o bom conselho, é não auxiliá-las financeiramente, é não estar com essas pessoas no momento que elas precisam de consolo. Mas talvez esses pensadores esqueceram que até eles mesmos poderiam precisar de consolo, auxílio, acompanhamento, mesmo na sua indiferença. Então eu também anularia essa realidade de encontrar a paz. E um último ponto aqui para nós pensarmos, junto com aqueles homens que refletiram sobre a paz, é que eles acharam e pensaram que uma vida autossuficiente, uma vida independente em todos os sentidos, traria paz. Uma vida independente emocionalmente falando, uma vida financeiramente falando independente. Nós todos almejamos uma independência financeira para termos tranquilidade nos nossos dias. Isso é muito bom, não tem nada de ruim quanto a isso. E nós podemos ter uma autossuficiência, um domínio sobre as coisas que estão à nossa volta, quando alcançamos essa tal autossuficiência. Mas o que nós não conseguimos controlar são as pessoas à nossa volta. Então, talvez esse argumento, esse pensamento, pode ser destruído. E, de repente, para construir ou confirmar que isso tudo não dá certo, há 2 semanas atrás, nós vimos a morte de um youtuber, o PC Siqueira. Quantos aqui ouviram falar disso? Levante sua mão, por favor. Muitas pessoas ouviram a respeito dele. Era um homem que começou o movimento na internet, no YouTube, e ganhou muita expressão, muita notoriedade, se tornou um grande influenciador, vários seguidores nos seus canais, muito dinheiro, auxiliou pessoas, se afastou de pessoas, viveu uma vida e terminou a sua vida, encerrou a sua própria vida, porque esse homem viveu sem paz. Meus irmãos, tudo aquilo que nós lemos, falamos aqui, esse homem de repente pensou, alcançou e chegou na sua idade tão jovem, tirou a sua própria vida, morreu. E no seu funeral, não sei quantas dezenas de pessoas estavam lá, mas esses números não batem com a quantidade de seguidores que aquele homem tinha. Então, meus irmãos, de repente aquele homem era riquíssimo, tinha uma autossuficiência financeira, procurava eliminar os seus mais profundos desejos, ou até mesmo saná-los com a sua condição. De repente ele procurou acabar com tudo que desestabilizava a sua vida emocional, até procurando remédios e procurando alternativas, e não conseguiu. De repente quis se tornar totalmente indiferente com as pessoas em sua volta, mas a única coisa que ele não conseguiu sanar era estancar o sangramento do seu coração, que clamava por paz, que clamava por salvação. Meus irmãos, todos nós procuramos paz. Todos nós necessitamos dessa condição. Às vezes nós experimentamos momentaneamente por um período de paz. E se nós formos olhar para a palavra de Deus com relação ao que é paz, e como eu disse, nós vamos mergulhar na Escritura Sagrada pensando a respeito disso, nós vamos ver que o conceito, ou a condição de paz, vem lá do Antigo Testamento. E nós falamos bastante sobre essa paz, usamos o vocabulário, falando para as pessoas, shalom, shalom, paz seja com você. E o conceito do Antigo Testamento com relação à paz, e o que traduz muito bem essa palavra, é estar em equilíbrio na sua vida. Não estar nem além e nem aquém, mas estar em equilíbrio. Estar bem emocionalmente, estar bem financeiramente, estar com seus familiares todos saudáveis, aqueles que precisam de trabalho, que eles tenham, aqueles que necessitam de aproximação, que isso aconteça, que as relações familiares, que as relações no trabalho, que as relações inúmeras estejam todas em equilíbrio e em tranquilidade. Esse é o resumo do que o conceito de shalom, de paz do Antigo Testamento tem para nos mostrar. E isso reverbera também no Novo Testamento. E é sobre essa reverberação, é sobre essa condição que o povo de Deus tem, que nós vamos meditar aqui, que nós vamos pensar juntos. Só que a paz
na palavra de Deus se dá em duas realidades. Ela se dá na condição vertical, em que Deus é o sujeito, Deus é o agente, é Deus que intervém e traz paz para os homens. E também é na condição horizontal, em que os homens necessitam de se posicionar através daquilo que recebem de Deus para viver em paz uns com os outros. Amém? Então, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, a primeira realidade que nós temos que entender, que aprender para esse ano que se inicia, é que nós temos e podemos ter paz com Deus, não por uma condição nossa, não por nós mesmos alcançarmos alguma coisa, mas porque Deus escolheu enviar o seu único filho, seu filho unigênito, seu filho amado, enviar em nosso favor, assim como o pastor Manuel mencionou em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O próprio Deus escolheu enviar o seu filho para que nós tivéssemos paz, e todos aqueles que nele creem tivessem vida e vida eterna, e ainda que morram, viverão. Meus irmãos, nós temos diante de nós essa condição, essa verdade, essa realidade. Nós temos paz com Deus, porque antes desse sacrifício, antes de Jesus se encarnar, o Deus homem entrar na história e mudar o percurso dos homens, nós éramos inimigos de Deus, andávamos perdidos nesse mundo, na nossa condição pecaminosa, influenciados pelo nosso interior pecaminoso, assim como o pastor Magno mencionou aqui. Mas nós em Jesus fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Quantos aqui vivem dessa maneira, meus irmãos? Eu não sei se isso impacta o seu coração, se isso mexe com o seu coração, mas para esse ano isso deve ser um abastecimento de Deus para cada um de nós. Agora, se existe alguém aqui que não se sente perdoado, não se sente em paz com Deus, nesse mesmo momento, em meus louvores que daqui a pouco nós podemos entoar, ou até mesmo na nossa casa, no nosso tempo de oração, nós podemos dobrar o nosso coração, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor pela paz, pelo perdão, pela restauração da nossa vida diante dEle. Nós temos essa oportunidade diante de nós, meus irmãos, que nós possamos viver em paz com Deus e andar em paz com Ele. E que isso abasteça o nosso coração, que isso mexa conosco, que isso avive o nosso modo de enxergar a vida, porque temos paz com Deus, somos reconciliados com Ele, e nele temos tudo, inclusive aquilo que o Gui mencionou no meio dos louvores. Nós temos a paz que excede o entendimento. E eu peço que vocês abram comigo em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, por favor. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se nós formos olhar para o contexto, para tudo aquilo que está envolvido nesses versos que nós lemos, a realidade é de oração, a realidade é de dependência de Deus, a realidade é de clamor ao Senhor. E isso aqui vai totalmente contrário, batendo de frente com o que nós falamos um pouco anteriormente aqui. Nós, para alcançarmos a paz que excede todo entendimento, devemos andar em dependência com o nosso Deus, porque por meio disso, o nosso coração será guardado, a nossa mente será guardada em Cristo Jesus, que tem todas as coisas no seu governo, nas suas mãos. Ou seja, para nós termos e vivermos esse ano de 2024,
com a paz que excede todo entendimento. Nós devemos viver dependendo de Deus, em orações. No trabalho, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui nesse momento, esse conflito, esse problema, mas eu sei que o Senhor está comigo e a paz do Senhor pode pacificar meu coração para ser favorecido pelo Senhor, para ser auxiliado pelo Seu Espírito, para ser guiado pelas Suas mãos. Não é à toa que Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos essa condição diante de nós. Está disponível a cada um de nós, se nós escolhermos viver uma vida em independência, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo quando a nossa família está em crise, nós temos que dobrar nossos joelhos e buscar de Deus essa paz. Nós temos isso diante de nós. Nós temos isso ao nosso favor, meus irmãos. E isso é motivo de alegria para caminharmos esse ano que se inicia com combustível e com gás novo. Agora, a última dinâmica, ou última coisa que eu quero mencionar aqui com relação à paz na linha vertical do relacionamento, é a paz conosco mesmo. E eu peço que vocês voltem comigo lá em Romanos, no capítulo 8, versos 5 e 6. Nós iremos compreender que nós podemos ter paz conosco mesmo. Não porque é algo que vem de nós mesmos, mas porque se nós temos paz com Deus, se essa paz de Deus está em nós, nos favorecendo, concedendo uma paz que excede o entendimento, nós também podemos ter paz conosco mesmo. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e para a paz. Meus irmãos, nós, quando estávamos longe de Jesus, distantes do caminho da verdade e da vida, nós andávamos inclinados para as coisas da carne, do pecado. E nós sabemos que a consequência do pecado é morte. Consequentemente, morte física, mas muito mais, e é aquela que é temida por todos, a morte espiritual, o inferno. Mas, meus irmãos, nós fomos resgatados por Deus, e agora podemos ver a nossa vida inclinada para as coisas do Espírito, para as coisas santas, para as coisas que trazem vida e paz, para as coisas que trazem como consequência resolução de problemas, interiores e exteriores, para as coisas que nós temos diante de nós que são desafiadoras, porque o Espírito nos inclina para aquilo que traz vida e paz. Mas como assim? Como assim vida e paz? Meus irmãos, às vezes, até mesmo aqui dentro da igreja, nós vemos conflitos, às vezes pequenininhos, e no nosso coração existe uma inclinação de ir falarmos com o nosso irmão que existe de repente um conflitozinho. Essa é uma inclinação simples para a gente citar aqui. Irmos falar para o nosso irmão: meu irmão, o que está acontecendo? Existe algum problema? Existe alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer que não supriu sua expectativa, o seu pensamento a meu respeito? Vamos resolver. Agora, dentro de casa também nós podemos ver isso. A inclinação do Espírito nos mostra que nós podemos ser luz dentro da nossa casa, influenciando, se não com palavras, com nossos próprios gestos, com nossas próprias práticas inclinadas para o Espírito, vivendo sob a inclinação do Espírito, como o pastor Magno mencionou aqui, vivendo o fruto do Espírito, que dentre um deles está a paz, o amor, a longanimidade, entre muitos outros. Meus irmãos, tudo isso está disposto a nós. E eu quero que nós abramos em Mateus, no capítulo 11, Mateus 11, versos 28 ao 30. Para ver da própria palavra do nosso Senhor Jesus, o que nós temos com relação à paz de Deus em nós.
A paz de Deus para nos curar, para curar os próximos, para auxiliar os próximos. Mas esse aqui especificamente sobre nós mesmos. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer mudar a nossa vida. Se nesse ano de 2023 nós andamos sobrecarregados, encurvados pelos pecados que nós cometemos, contra nós mesmos, ou de repente contra o próximo, nós temos a oportunidade de sermos liberados, de sermos curados, de recebermos perdão, de recebermos um jugo suave, de recebermos um fardo leve, para vivermos esse ano como pessoas que não mais andam, mas que voam, com liberdade. Agora, o que tirou a nossa paz no ano passado? O que tirou a nossa paz em 2023? Eu sei as realidades que me tiraram a paz no ano que passou. E na virada de ano eu tive um choque. Eu passei a virada de ano lá no Rio, com a família da minha noiva. E num momento, sozinho lá, eu percebi que o ano estava virando, as coisas estavam acontecendo, novidade de vida estava por vir. E eu não tinha parado ainda para refletir em tanta coisa que Deus fez, de bênçãos, de misericórdias, de moveres dEle no meu coração, de tanto renovo da parte dEle. Mas, nesse momento em que eu parei para refletir, eu vi a misericórdia de Deus mostrando que, apesar de mim, apesar dos erros cometidos em 2023, às vezes das negligências por conta de umas coisas que nós temos que cumprir, às vezes que nós deixamos de lado uma vida de oração, e o pastor Magno, o pastor Manuel sabem como que é a rotina do seminário, o pastor André também que está ali, às vezes nós não conseguimos cumprir com a nossa vida espiritual como nós desejaríamos, e deixamos as coisas passarem, Deus agindo, Deus fazendo, nos abençoando, e nós só vivendo a vida no automático. E eu pedi a Deus que a sensibilidade do Senhor, a paz do Senhor, o seu coração possa me fazer andar diferente nesse ano, prestando mais atenção no Senhor, nos seus movimentos, em mim, através de mim. E quantas coisas aconteceram de repente nas nossas vidas, meus irmãos, no decorrer desse ano que passou. E que essa realidade, essa paz que Deus nos deu, essa misericórdia que Deus derramou sobre nós, possa ser mais intencionalmente percebida em nossos corações, percebida em nossa vida, percebida por nós. Agora, será que essas realidades que nos tiraram a paz, ou de repente que estão nos tirando a paz ainda, são pecados? Pecados que cometemos contra nós mesmos? Pecados que afligem a nossa própria vida? Ou será que são pecados que atingem o próximo? Será que são erros contra o nosso cônjuge? Será que são erros contra os nossos próprios amigos? Eu não sei, eu sei aquilo que eu preciso do Senhor para viver em mais paz. E está disposto a nós, está disponível ao nosso alcance. Agora, será que o que nos tira a paz seria falta de perdão? Falta de perdoar aquele ente, aquele familiar que agiu ao nosso próprio ponto de vista injustamente com a gente? Que machucou o nosso coração, que afligiu o nosso direito? Ou será que nós não estamos liberando perdão, estamos vivendo amargurados em nossa vida? O Senhor, meus irmãos, quer nos dar um jugo suave, um fardo leve, e Ele quer que nós aprendamos com Ele, que é manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, que excede o entendimento, e nós podemos ter a paz de Deus interiormente em nós, interior no nosso coração, nos dando liberdade, nos dando vida, perdão, saúde espiritual, saúde física. E nós sabemos que tem doenças que vêm sobre nós, que são psicossomáticas, que acontecem por conta de problemas na nossa própria vida, sentimental, relacional. E, meus irmãos, Deus quer operar em nós, através de nós, para vivermos uma vida nesse ano por completo, em paz. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que na realidade vertical, a realidade com relação a Deus, nós não fazemos quase que nada.
Nós cremos, e ainda assim a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a fé é um dom de Deus, como diz Efésios. Nós quase não fazemos nada, meus irmãos, é tudo graça de Deus em favor do seu povo, nós recebemos como presente. O que nós temos é que abrir o nosso coração, expandir a nossa concepção para isso e correr nessa direção, voar nessa direção de paz, juntos com o Espírito, na vivência, na nossa realidade e na nossa própria experiência. Agora, com relação agora à paz, no sentido horizontal, ou no sentido de relacionamento com as pessoas, isso sim, muda então o agente dessa realidade. Nós somos os agentes, porque recebemos tudo isso que eu já mencionei em Deus. E nós vamos ver tudo isso, nós sendo agentes, promotores de paz, lá nas cartas de Pedro. E eu peço que vocês abram comigo em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11. Pedro, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, a palavra paz envolvida em dois verbos. E esses dois verbos nos mostram, nos dão um direcionamento do nosso posicionamento para termos paz com as pessoas, com nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas que nos envolvem. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 o seguinte. Vou ler do verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, o contexto dessa passagem está envolvido numa percepção de relacionamentos, de pessoas, talvez de pessoas aqui que o apóstolo Pedro está aconselhando, pessoas que têm um problema com a língua, que falam demais, que são maldizentes, que cometem dolo contra o próximo. E Tiago fala que a língua é o menor dos membros, mas é capaz de incendiar uma floresta inteira, e nós sabemos disso. E que a língua é um órgão que é bem pequeno, mas que pode trazer estragos familiares, relacionais, entre as amizades. Mas ele nos dá uma orientação aqui, para que possamos nos reconciliar, ou encontrar, ou restabelecer a paz. Ele diz que nós devemos buscar a paz com empenho. E se nós vamos olhar, o significado desses dois verbos, no vocabulário original da palavra de Deus, no grego, o verbo buscar significa fazer de um objeto, e aqui a paz, o objeto de todos os nossos esforços. Devemos buscar a paz e persegui-la. É como quem está a fim de encontrar uma varoa e coloca toda a sua dedicação, seu empenho, os seus talentos amorosos para encontrar e para conquistar o coração dessa varoa ou desse vaso especial. Então, meus irmãos, para encontrarmos paz, precisa de nós um posicionamento de busca, de intensidade, de dedicação, de empenho. Só que, falando sobre empenho, o significado dessa palavra, esse segundo verbo, também pode trazer para nós o sentido de perseguição. Perseguição como um caçador que se prepara algum tempo para entrar numa mata, prepara os seus materiais de caça, se prepara fisicamente, prepara sua mente para também ficar algumas horas, até algum tempo a mais do que isso, numa mata, para conseguir, não fazer tentativas de caça, mas ter êxito na sua caça e trazer para a sua família o sustento. Então ele usa ferramentas, ele usa sua disposição física, ele usa sua mente, o seu conhecimento, tudo para alcançar esse seu alvo.
Então, nesse sentido aqui, o apóstolo Pedro quer nos mostrar que a paz nos relacionamentos precisa de uma dedicação especial, de um empenho, de uma busca, não só de pessoas que olham para o objeto, para a paz, e falam, nossa, eu preciso realmente me reconciliar, me ajustar, eu preciso ir lá, falar, pedir perdão, liberar perdão. Não, é uma dedicação que é racional, que vem da inclinação do espírito, ou logicamente também podemos falar que é espiritual, mas que é racional porque nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta a isso. Agora, um último verbo para nós pensarmos aqui nesse sentido, está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 14. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. A palavra de Deus diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Meus irmãos, o contexto dessa passagem aqui está situada em que Pedro está falando da volta de Jesus. E, nesse sentido, o apóstolo Pedro aconselha a igreja dispersa, na diáspora, a ser encontrada em paz, a ser encontrada empenhando-se para ter paz. Só que é muito especial porque nós não perdemos a paz com cachorros, né? Nós não perdemos paz com objetos. Eu volto a mencionar aquilo que eu disse, né, agora há pouquinho. A paz que nós perdemos são com nossos entes, são com nossos amigos. E nesse sentido aqui, nós temos às vezes mais facilidade de tratar bem objetos, coisas e até mesmo animais. Nós vemos hoje em dia animais sendo criados como crianças, como filhos, quase que como pessoas. E as pessoas estão sendo deixadas de lado. Os relacionamentos estão sendo deixados para escanteio, para segundo plano. E meus irmãos, que terrível, que coisa esquisita, no mínimo para se falar. E meus irmãos, nesse sentido, a palavra de Deus nos mostra que nós temos que nos empenhar, e o significado aqui de empenho, desse verbo, nos mostra que nós temos que ter entusiasmo ardente, agir com diligência, com cuidado para encontrar a paz, para sermos encontrados em paz por Jesus quando Ele voltar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra tudo isso. A palavra de Deus nos impulsiona, nos encoraja, nos confronta, para que esse ano de 2024 nós possamos ter paz, viver em paz. Nós temos muitos objetivos, nós temos muitos anseios, muitos planos, muitos propósitos, tantas coisas que passam pelo nosso coração e que nós desejamos ver acontecendo diante de nossos olhos, mas que a paz de Deus possa ser o nosso alvo maior. Sermos encontrados em paz com nossos amigos, com nossos familiares, que nós possamos ser nesse ano agentes de Deus, solucionadores, pacificadores, para promover paz, não polaridade, para promovermos solução e não conflito, para sermos hospitaleiros e não aqueles que expulsam. Meus irmãos, que nós possamos receber de Deus essa paz que excede o entendimento, porque nós temos paz com Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Amém? Vamos orar para encerrarmos então. Peço que vocês se coloquem de pé. Senhor, te louvamos, Pai, por esse momento em que sua palavra foi exposta, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Eu louvo o seu nome por essa igreja tão especial, Deus, que abraçou a minha vida e transformou a minha história, Deus. Eu tenho muita gratidão por cada um dos amigos e irmãos que estão aqui. E eu oro, Deus, para que tudo isso que foi feito para a minha vida e tem sido feito, seja pelo Senhor, seja pelo Senhor, Deus,
trazendo resultados, Deus, de bênçãos em nome de Jesus. Abençoe essa igreja, Deus, com avivamento, abençoe essa igreja com paz, abençoe essa igreja com muita alegria, com unidade no Espírito e com muito fruto, Deus, frutos que permanecem, Senhor. Eu oro, Deus, por cada irmão aqui que necessita da Sua paz, Deus, que excede o entendimento. Deus, que em cada momento, em cada realidade que eles vivem, Senhor, que às vezes falta paz, falta solução, que o Senhor possa trazer para eles iluminação, influência do Seu Espírito, para que eles recebam de Ti orientação pontual para cada conflito, para cada momento, para cada realidade, Deus, para eles serem realmente, especialmente guiados pelo Senhor. Que eles sejam surpreendidos por Ti, que eles sejam abençoados por Ti. Abençoe, Deus, o corpo pastoral dessa igreja. Abençoe-os, Deus, com poder e graça, com influência do Seu Espírito, com reabastecimento da graça do Senhor. Os levante para a glória do Seu nome. Que eles juntos, Deus, possam realmente ser luz e sal e bênção do Senhor para essa cidade que carece tanto de Ti. Nós clamamos por isso, Pai. Eu clamo por isso ao Senhor. Deus, guie os nossos passos nesse ano que só começa. Nós consagramos a Ti esse ano, Deus. Guie os nossos passos pela luz da Sua palavra, nos livre do mal, nos livre das oportunidades equivocadas que aparecem diante de nós, nos livre, Deus, das influências que nos rodeiam, que nos cercam, nos livre, Pai, do pecado, Senhor, e que nós possamos ser fortalecidos por Ti, e que no momento da tribulação nós possamos nos regozijar, porque a tribulação, Deus, produz perseverança, e nós sabemos que essa perseverança não é vã. Nós Te louvamos, Deus, nós Te bendizemos. Abençoe o Seu povo aqui, Pai. Abençoe cada irmão aqui nessa noite. E no decorrer de todo esse ano, Pai. Amém e amém. Aplaudo ao Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus. Obrigado, meu filho. Foi uma bênção, viu? Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?